história da Arca de Noé, uma das passagens bíblicas mais famosas. Com ela aprendemos a confiar em Deus e ver como Ele é justo e verdadeiro. No Antigo Testamento, nos capítulos iniciais de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, de autoria do profeta Moisés, Noé era de uma família de 8 pessoas. Ele tinha uma esposa e 3 filhos, e seus filhos chamavam-se Sem, Cã e Jefé, e todos eles tinham esposa. Noé era um homem muito justo, íntegro e um homem que andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Deus olhou para o nosso mundo e viu que as pessoas haviam se distanciado dele e havia se tornado muito más. Era um povo que só fazia maldade, não tinha amor no coração, tinha violência e muita injustiça que reinava por todo lado da terra. E isso, Deus ficou muito triste. Gênesis 6, versículos 5 e 7. Deus disse que enviaria um grande dilúvio que faria chover bastante, até que as águas cobrissem toda a terra e matasse todo aquele povo má, porque a terra estava cheia de violência. Deus falou para Noé: não se preocupe, Noé, vou salvar você e sua família e todos que obedecerem. Mas para isso você tem que construir um grande barco com 3 andares e com compartimentos. E esses compartimentos era para Noé e sua família, para os animais e as comidas que ia levar para todos. Faça uma cobertura deixando entre ela a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo, um terceiro. Gênesis 6, versículo 16. E você deve providenciar comida para todos e para os animais. Noé ficou com sua família plantando e colhendo e estocando alimentos enquanto fabricavam o barco. Noé avisou as pessoas a respeito do dilúvio que estava por vir, mas elas riam de Noé e não acreditavam nele. Noé fez tudo conforme Deus mandou. Durante os longos anos que passou construindo a arca, Noé foi também um pregador da justiça, segundo Pedro 2, versículo 5. Ninguém sabe o tempo exato, mas demorou mais ou menos uns 100 anos para ficar pronta essa embarcação. Ficou sendo chamada de Arca, a Arca de Noé. Aí você se pergunta, mas que tamanho tinha essa embarcação, já que era tão grande? A arca precisava ser muito grande, porque iria levar muitos animais, muitos alimentos. Deus deu a medida para Noé: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Parecia um navio. Quando terminou a gigantesca arca, de repente Noé escutou um barulho. Olhem, o que é isso? Noé escutou um barulho. Olhem, o que é isso? Que barulho é esse? Ouço passos marchando. De repente começaram a surgir animais. Eles vieram acompanhados em grupos, marchando em direção à arca, um atrás do outro, macho e uma fêmea de cada ser vivente. Gênesis 7, versículo 16. Dentro da arca, os animais permaneceram, cada um em seu canto, comendo da comida fornecida por Noé. A família de Noé entrou na arca, sua esposa, seus filhos, suas noras. Segundo a Bíblia, um anjo fechou a porta para o lado de fora. Veio os raios e trovões riscando o céu, e não demorou muito que a chuva caísse muito forte, assim inundando toda a terra. E assim, quem ficou fora da arca morreu afogado. Gênesis 7, versículo 16 e 17. A arca começou a flutuar como se fosse uma grande embarcação no mar, um grande navio. E por todo o tempo que Noé e sua família permaneceram na arca, todos foram protegidos por Deus, pois o próprio Deus havia prometido a cuidar deles. Só sobreviveu Noé e os que estavam com ele na arca.
ficaram dentro da arca por 40 dias e 40 noites do dilúvio. Depois desse tempo, Noé percebeu que o alimento estava acabando. Então, Noé soltou um corvo que não voltou mais. Então, enviou pela segunda vez uma pomba e ela trouxe de volta um raminho de oliveira no bico. Assim, Noé ficou sabendo que havia baixado a água. Então Deus mandou um vento quente, as águas começaram a baixar. Por fim, depois de 150 dias, a arca repousou sobre uma montanha da Armênia. No último dia do dilúvio, Noé chegando em terra firme, Noé abriu a porta da arca. Deus falou então a Noé: saia da arca, Noé. Tome toda a sua família e animais com você. Gênesis 7, versículo 10 e 24, 8, versículo 1 e 17, 1 Pedro 3, 19 e 20. Todos os animais saíram para repovoar a terra. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifício a Deus. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com dilúvio. Ele criou um arco-íris como sinal dessa promessa. Gênesis 9, versículo 13 e 15. Depois do dilúvio, a família de Noé repovoou a terra. Naquela época, vivia muito mais tempo que hoje. Após o dilúvio, Noé viveu ainda mais de 350 anos. Assim, Noé viveu bastante e morreu com 950 anos de idade. A Escritura nos diz claramente que Noé caminhou com Deus. Apenas 2 pessoas em toda a Bíblia que são descritas dessa maneira: Noé e Enoque. Noé tinha uma linhagem pura, sincera, mas também era justo, verdadeiro e sincero diante de Deus. Noé foi salvo por confiar e temer a Deus. A arca representa a salvação. Por causa da fé, Noé foi salvo. E nós, como podemos ser salvos? Tirando um belo alimento dessa história. Quem crê em Jesus será salvo da destruição eterna, mas todos que rejeitarem perecerão. Jesus Cristo é a nossa arca. É a nossa arca que vai nos salvar. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus.